Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos o entendimento das zonas de suporte e resistência, como também áreas não rígidas. Assim você irá se proteger dos falsos rompimentos. Vamos entender também o que é zona de consolidação e de negociação. Dessa forma, você vai saber quando ficar fora do mercado e aguardar oportunidades futuras, preservando assim o seu capital. Vamos juntos? Então vamos começar? Vamos falar agora então que as áreas de suporte e resistência elas são áreas flexíveis. Atuam como cercas de arame farpado em vez de parede de vidro. Assim, os preços podem chegar, se aproximar e até mesmo passar dessas linhas, que não vai ter nenhum problema. Imagine só você batendo numa parede de vidro, o vidro vai se despedaçar. Mas o arame farpado não. Então, as cercas de arame farpado são capazes de conter uma manada de touros vergando, mas resistindo. Essa é a ideia das zonas de resistência e suporte. São áreas flexíveis. Os mercados apresentam muitos rompimentos falsos e nós temos que estar atento com isso, aos rompimentos falsos. Escrever aqui, ó, rompimento falso. Cuidado! E o que seria esse rompimento falso? O rompimento falso é quando os preços saem da área de congestão, ok? Sai da área de congestão e retorna à área de congestão. Ou seja, ele está fora da área de congestão, mas ele não fecha fora da área de congestão. Ele retorna e fecha dentro da área de congestão. Então, esse movimento do preço e ir para fora da área de congestão e retornar, ele é um rompimento falso. E você tem que ter cuidado de fazer suas operações tomando por base esse sinal. Evite fazer operação em rompimentos falsos. Espere o candle fechar. O candle fechou, aí você tem um sinal completo e aí você toma a sua decisão da sua estratégia. Então, só para reforçar, rompimento é diferente de violação. Tá? O rompimento ele fecha fora. Já a violação, o preço sai da congestão, retorna e fecha dentro da congestão, só para a gente consolidar esse conceito. Então vamos analisar agora no gráfico. Observem que aqui nós temos uma congestão, em que tem fundos, área de suporte, e topos na área da resistência. Suporte e resistência lá no topo. E nós vemos que os preços eles se deslocam entre a área de resistência e a área de suporte, fazendo um caminho de queda de preço e fazendo um caminho do aumento do valor do preço. E observe que nessa área aqui existe uma violação e não um rompimento. Aqui o preço foi fora da linha da área de congestão e retornou para dentro dessa área. Então aqui não foi um rompimento, foi apenas uma violação. Então é nesse tipo de sinal que você tem que ter cuidado em fazer as suas operações. Espera o candle fechar, porque você já poderia estar aqui no finalzinho aqui falando, ó, rompeu, então vamos marcar aqui uma operação, vamos dar entrada, tomando por base esse rompimento. Só que você não tinha esperado o candle fechar. Então o candle retornou, o preço retornou e o candle fechou e o preço fechou dentro da área da congestão. Então, passando esse conceito, vamos agora ao conceito de zona de consolidação e de negociação. Alguns traders chamam a área de congestão em zona de consolidação e faixa de negociação. Então vamos agora conceituar o que é essa zona de consolidação e o que é essa faixa de negociação e saber a diferença entre elas. Zona de consolidação. A zona de consolidação, nós temos que analisar a volatilidade, ok? Nós temos que analisar a questão da amplitude e a questão das operações de compra e venda. Compra e venda nessa região. Ok? Bem, nessa região, em relação à volatilidade, é uma volatilidade baixa dos preços. Ou seja, faz com que as barras ou os candles
fiquem quase paralelos, bem próximos um do outro. E aí dá aquela noção de o preço estar andando de lado. É um termo muito utilizado aí no mercado de capital. Então, a volatilidade aqui é baixa na zona de consolidação. Em relação à amplitude, é também pequena, uma amplitude pequena entre o suporte e a resistência. Então você tem uma linha de resistência e uma linha de suporte. Essa distância aqui é uma distância pequena em uma zona de consolidação. Em relação então às operações de compra e venda, essas operações nessas áreas de consolidação são perigosas. Ok? Pois não temos indícios seguros sobre a pressão de compra nem a pressão de venda. Estão em equilíbrio, nem sobre o qual lado será o rompimento, para cima ou para baixo. Devemos esperar uma definição para só então operar. Vamos então agora passar para a faixa de negociação. Também a faixa de negociação devemos olhar o que? A volatilidade dos preços. Teremos que olhar a amplitude da faixa de congestão. E também as operações de compra e venda. Em relação à volatilidade, ela é maior. Então a volatilidade aqui é maior. E dependendo da sua extensão, ela pode dar origem a tendências de curto prazo que permite operações de compra e venda dentro dessa área de congestão. Em relação à amplitude, a amplitude é também maior, ok? E aí faz com que os preços possam oscilar entre as zonas de suporte e resistência. Essas zonas de suporte e resistência elas são mais visíveis. Então você consegue identificar o topo e o fundo com maior precisão por conta dessa amplitude. Bem, já até falamos aqui em relação à compra, né? É uma área possível para a compra. Você pode realizar compra nessas áreas, ok? Apesar também da gente não saber para que lado vai romper, mas devido à amplitude dessa zona, podemos fazer operações de compra perto do suporte e de venda perto da resistência. Então vamos lá no gráfico de preço. Observe, nós estamos aqui numa área de congestão. Linha superior, unindo os topos, e aqui então é uma resistência. Linha inferior, unindo os fundos, então aqui é uma área de suporte. E você vê o deslocamento do preço dentro dessa área com uma boa amplitude, em que você pode fazer uma operação de compra e venda. Então, aqui nesse ponto, era possível realizar uma venda e comprar o ativo aqui, liquidando a operação aqui a descoberto. Ou você poderia fazer uma compra aqui nessa região e liquidar ela aqui vendendo. Nas duas operações você obteria lucro. Então nós estamos dentro de uma faixa de negociação, uma congestão com característica de faixa de negociação. Só que dentro dessa faixa de negociação e dentro dessa zona, dessa área aí de congestão, nós temos uma pequena zona de consolidação dos preços, que tem uma amplitude menor. Também aqui ele fez uma área de resistência e uma área de suporte. Aqui o suporte é melhor, porque ele tem 2 toques, e aqui apenas foi um toque para resistência, ou seja, não foi confirmada essa resistência, tanto que o preço não voltou lá, ele regrediu. Então, mas nessa área nós observamos que a amplitude dessa área de congestão ela é menor. É mais complicado você fazer operações de compra e venda aqui em gráficos diários. Então, dependendo do seu setup, você poderia estar entrando no negócio aqui, nessa região aqui, dependendo do setup que você escolha.
e já teria que liquidar mais ou menos nessa região aqui, podendo até ter uma perda dependendo aí da operação. Tá vendo que a amplitude da negociação aqui ela é menor, dificultando ter lucro nessa operação? Bem, assim foi nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Bons estudos!